Você se incomoda em investir somente através de fundos e perder as melhores oportunidades do mercado? Olha só, por mais que os fundos de investimentos sejam uma ótima opção, uma opção simples e prática de você diversificar o seu portfólio, isso está longe de ser a melhor forma de ganhar dinheiro na bolsa. Bom, antes de mais nada, eu me chamo André Fogaça, sou sócio fundador do Gui Invest, sou escritor e também consultor de investimentos CVM. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para não perder nenhum novo conteúdo, ok? E aproveite e também deixa aqui nos comentários se você investe através de fundos e o que mais te incomoda nesse tipo de investimento. Se você tem uma carteira cheia de fundos, saiba que isso é algo comum entre investidores iniciantes que não possuem conhecimento para analisar por conta própria ou entre aqueles que não têm tempo para cuidar dos seus investimentos. O excesso de fundos de investimentos também é visto em pessoas assessoradas por agentes autônomos de investimento. Mas o que existe de errado em investir somente através de fundos? Essa é uma pergunta muito interessante, já que cada forma de investir possui vantagens e desvantagens. Olha só, investir em fundos de investimentos é sim uma ótima forma de você começar a investir, porque ela traz diversificação e também é muito prática, porque tem um terceiro, um gestor tomando as decisões por você. Mas também é um investimento com altas taxas. A rentabilidade pode não ser aquelas maravilhas e a chance de ter uma carteira totalmente desalinhada com seus objetivos acaba sendo grande. Por isso, ter uma carteira própria de ações montada de acordo com a sua realidade, com o seu perfil e também com os seus objetivos, tende a trazer melhores resultados do que simplesmente confiar seus recursos ao gestor do fundo. Nesse vídeo eu vou abordar os principais pontos positivos e negativos de investir através de fundos e de investir por conta própria e também, no final, eu vou te mostrar uma terceira alternativa que pode ser do seu interesse. Então, fica aqui comigo. Vamos começar falando do investimento através de fundos. Os fundos de investimentos são uma espécie de condomínio onde o investidor compra cotas. Os seus recursos e dos outros investidores são geridos por um gestor profissional. É ele quem escolhe quais ativos comprar ou vender, seguindo alguns critérios que estão lá na lâmina do fundo. Investir em fundos de investimentos tem algumas vantagens. A primeira delas é a facilidade de diversificação na carteira. Mesmo com pouco dinheiro, é possível você distribuir o patrimônio em diversos tipos de ativos, porque um único fundo investe em dezenas de ativos. A gestão profissional, em teoria, também é uma vantagem. Pense bem, esse profissional deve ter mais conhecimento e experiência no mercado, então ele pode escolher as melhores opções para o seu dinheiro render mais. Ao investir através de fundos, também requer menos energia e tempo gasto, não é? Já que você não precisa se preocupar em escolher onde investir e quando vender os ativos, porque o gestor já faz isso por você. Mesmo assim, eu penso que você não deve investir somente através de fundos. No fundo, você paga um gestor para comprar e vender as ações e outros ativos. Na teoria, se espera que esse fundo bata o seu índice de referência e que entregue um resultado superior à média do mercado. Afinal, existe um gestor qualificado e certificado, auxiliado por dezenas de analistas, cuidando do seu fundo. Mas muitas pesquisas mostram que não é exatamente isso que acontece. Na verdade, as performances da grande maioria dos fundos, ela não produz resultados melhores do que compras e vendas aleatórias. A pesquisa mais famosa sobre isso é da Standard & Poor's. Em sua última edição, ela mostra que no Brasil, em 2021, mais de 60% dos gestores ativos, ou seja, gestores de gestão ativa, tiveram um desempenho inferior aos benchmarks de referência. E para ficar justo, a única exceção foi o dos fundos Brasil Large Cap, onde 66% dos fundos tiveram um bom desempenho. Já o pior desempenho ficou o da categoria Mid and Small Cap, onde apenas 8% dos gestores conseguiram bater o seu benchmark durante o período de 10 anos. Então, mesmo que um gestor tenha performance acima do índice de referência, a maioria não consegue manter o resultado de forma consistente por períodos mais longos. Então, por que pagar alguém que não tenha um longo histórico de ganhos consistentes e boas perspectivas para o futuro? Os custos de grande parte dos fundos são injustificáveis. E essa não é a única desvantagem de investir somente através de fundos. Eu vou citar ainda os custos, que não são muito maiores, porque você paga a taxa de administração para ter um gestor profissional cuidando do seu dinheiro e também a taxa de performance, que é cobrada toda vez que a rentabilidade supera o seu índice de referência. Na média, os fundos cobram 2% ao ano de taxa de administração e 20% de taxa de performance.
Como os fundos são produtos comerciais e precisam estar sempre bem vistos para atrair mais cotistas, mais clientes, isso gera um conflito de interesses em querer performar melhor no curto prazo para chamar mais investidores e deixar o longo prazo em segundo plano. Isso sem falar da tributação, que quando se investe através de fundos, você perde os benefícios tributários que as ações individuais proporcionam para vendas de até R$20 mil por mês. Então, você precisa pagar o imposto de renda sobre os seus ganhos, independente do volume. Investindo em fundos, você tem um menor controle sobre os ativos. Mesmo que você tenha uma ideia geral da estratégia, você não sabe exatamente para onde está indo o seu dinheiro, já que todas as movimentações são feitas pelo gestor do fundo e só são divulgadas cerca de 3 meses depois de realizadas. Portanto, você pode se sentir incomodado em não saber exatamente todas as informações do que está sendo feito com o seu próprio dinheiro. Justamente por não saber exatamente onde está o seu dinheiro, o investimento pode estar desalinhado ao seu perfil. Com todas essas desvantagens, você já deve saber que ter uma carteira própria de investimentos é melhor, mas ela também tem seus pontos positivos e negativos. Como ponto positivo está a personalização, porque você tem mais controle e escolhe exatamente quais ativos que compõem a sua carteira. Os custos também acabam sendo menores, porque o investidor pessoa física possui diversas vantagens fiscais de investir por conta própria, como isenção de impostos para vendas de ações até 20 mil por mês e também a questão da isenção dos dividendos. Ainda não tem as taxas de administração e performance que são cobradas nos fundos. Como ponto negativo de ter uma carteira própria de investimentos, está a questão da maior dificuldade em diversificar essa carteira. Você precisa de um conhecimento para analisar as ações e também alocar os ativos. Com isso, precisa de mais tempo e energia para estudar, avaliar e montar a sua carteira. E também fica mais exposto ao risco de cometer erros financeiros. Mas afinal, o que é melhor, investir em fundos ou por conta própria? Bom, você viu que as duas modalidades têm suas vantagens e desvantagens. Se por um lado é muito difícil escolher um bom fundo de investimento para investir, por outro existem fundos que entregam uma boa rentabilidade e diversificação. Embora tenha uma carteira individual que contemple o seu perfil e objetivos, seja a melhor alternativa, pode ser muito difícil para você montar sua própria carteira de investimentos. No final das contas, a escolha vai variar de investidor para investidor. Se por acaso te incomoda investir somente através de fundos, eu entendo completamente, porque afinal de contas eles têm muitas desvantagens, como nós vimos anteriormente. Eu também entendo que você não tem tempo para estudar as ações da bolsa e por isso optou por um fundo de ações e quer usar essas horas livres para passar mais tempo com a sua família, brincando com seus filhos ou simplesmente assistindo uma série favorita para descansar após o trabalho. Mas não dá para ficar tranquilo quando o seu dinheiro está mal investido e rendendo muito menos do que poderia. Por isso, existe uma terceira alternativa que mescla as melhores características dessas duas formas de investir, que é o serviço de uma consultoria de investimentos. Ao contratar um consultor de investimentos, você gera muito mais valor pelo mesmo preço que você estaria desperdiçando com os fundos de investimento. Na GainVest Wealth, você tem ao seu lado especialistas para te ajudar a montar a melhor estratégia de investimentos de acordo com a sua realidade. E esse profissional vai te recomendar quais classes e quais ativos adquirir para otimizar a relação entre risco e retorno. Essa é uma alternativa para quem não tem tempo ou conhecimento para investir direto em ações ou está cansado de perder dinheiro através de um fundo. O foco da Wealth é a construção de uma carteira personalizada para potencializar os seus resultados sem abrir mão da segurança. Para saber mais da nossa consultoria de investimentos e fazer parte de uma das melhores consultorias do Brasil, clique aqui na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.